Olá, fã da Bíblia! Vamos que hoje a gente vai terminar o primeiro livro de Crônicas. Bora para a nossa leitura? Você caiu de paraquedas aqui, tá me vendo pela primeira vez? Eu sou a Pérola, tenho um desafio de leitura da Bíblia em um ano e gostaria que você participasse comigo. Então, deixa um comentário, deixa o seu joinha, assina o canal e compartilhe esse vídeo com alguém para me ajudar a espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Estamos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27. Bora para a nossa leitura? São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Jabdiel. Em seu turno havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Era este Benaia, homem poderoso entre os 30 e cabeça deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizadab. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadia, seu filho, também em seu turno, havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês, Samute, o israelita, também em seu turno, havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoita, também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim, também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o usatita, dos zeraitas, também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o anatotita, dos benjamitas, também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maaraí, o netofatita, dos zeraitas, também em seu turno havia 24.000. O undécimo para o undécimo mês, Benaia, o piratonita, dos filhos de Efraim, também em seu turno havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eudai, o netofatita, de Otiniel, também em seu turno havia 24.000. Sobre as tribos de Israel eram estes: sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os aronitas, Zadok; sobre Judá, Eliú; dos irmãos de Davi, sobre Isacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Zerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi então contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruía, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrou na história do rei Davi.
Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Jonatas, filho de Uzias, sobre os lavradores do campo que cultivavam a terra. Esri, filho de Quelube. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém, sobre o que das vides entrava para as adegas, Zabdi, o Sifimita. Sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Geredita, porém Joás, sobre os depósitos do azeite. Sobre os gados que paciam em Saron, Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. Sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. Sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. Sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agareno. E sobre estes administradores da fazenda do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Aquimone, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. E a Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Capítulo 28. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam. Virou a página. Serviam reis, os capitães de mil e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante o nosso Deus que me ouve, e eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor.
especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, também o peso de prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro para cada candeeiro e suas lâmpadas segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata. Ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro, e devido peso a cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma seu peso. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. E Isaí, os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus, também se acham contigo, para toda a obra, espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata, para os de prata, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome,
Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abrão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Pela segunda vez, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por príncipe, e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom, 7, em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e o respeito do seu poder e todos os acontecimentos que deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. E assim terminamos o primeiro livro de Crônicas. Texto escrito, texto lido. Vamos ficando por aqui. Um beijo e até amanhã.